Agora sim, agora vai. Hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2020. Essa é mais uma live de TV. Hoje eu vou conversar com o Alberto Agnaga, Mangolab. O que eu faço sempre, gente? Vou virando a câmera. Vocês estão vendo a minha parede agora? Agora sim, estou de volta. O Alberto vai entrar aqui e aí a gente começa a conversar com ele sobre produção audiovisual, como é que é entrar e criar uma empresa nessa indústria. Olha, ele já está aqui disponível. Adicionando ele, conectando. Seja bem-vindo. Vira essa câmera, rapaz. Você tá deitado. Olá, olá. Aqui é mais fácil de apoiar aqui o celular que tá carregando ao mesmo tempo. Minha bateria é péssima aqui. Mas acho que rolou aqui. Ele falou que é a primeira live dele, mas fique tranquilo, eu tenho feito isso. Eu tenho introduzido as pessoas ao mundo das lives. Até a Patrícia Kogut, a primeira live que ela fez foi comigo. Beleza. Então você não tá mal, não. Cara, Oi? já me introduziu? Já, só falei que você é da Mangolab e que você é meu ex-aluno. Mas eu queria que você contasse um pouquinho mais o que é a Mangolab, quantos anos vocês estão aí, o que vocês fazem, para quem tá a gente assistindo agora ou vai assistir depois on demand, entender por que a gente vai falar de tudo que a gente vai falar. Conta aí. Então, como o Bruno falou, fui ex-aluno dele na aula de TV. Fiz a aula de TV mais ou menos em 2015. Me formei em 2018.2. E foi uma aula que me motivou muito a entrar nesse caminho do audiovisual. A partir disso, eu me lancei em cima de projetos dos próprios colegas, assim, para participar de projetos audiovisuais. Comecei fazendo a captação de áudio, depois fui para a parte de produção, câmera, etc. Ao longo da faculdade, fui acumulando essas experiências em várias funções diferentes, né, do audiovisual. Cheguei a criar um canal no YouTube antes do Mango, que era o Recantos, que era um canal de covers, assim, que eu fiz a partir de um projeto do nosso querido, grande Luiz Favila, da Audio Técnica Zoom dele. E foi aí que eu me apaixonei por trabalhar com vídeo e música, né? E aí, a partir desse momento que eu comecei a criar o canal, um ex-colega da escola que estava produzindo música, estava começando enfim, trabalhar com música, me convidou para trocar uma ideia e que seria o projeto, antes um projeto, agora uma empresa, do Mango. Isso foi no começo de 2017. A gente teve algumas reuniões, ele juntou outras pessoas também que estavam interessadas em criar um negócio envolvendo música, né, e pessoas de diferentes especialidades, né? Então, chamou o Rodrigo, que é o nosso CEO, e é quem faz toda a parte comercial e, enfim, e prospecção de eventos, etc. Chamou o Eduardo, que também, todo mundo é ex-aluno da PUC. O Eduardo, que se formou um pouco antes de mim em publicidade também, que ele trabalhava no marketing da Ação Livre na época, então tinha toda essa expertise, esse know-how de trabalhar com direcionamento artístico e comunicação voltada para lançamentos musicais. E aí a gente formou esse time de 4, 5 ex-alunos PUC-anos, com muita vontade de trabalhar com música e muita vontade de mudar, na real, o mercado musical. A gente criou o Mango a partir de cada um já tinha essa sensação de que o mercado da música, principalmente no Rio de Janeiro, a cena musical estava muito adormecida, estava muito desconectada e estava pouco profissional, né, nesse sentido de agenciamento, de enfim, estratégia artística, etc. Então a gente falou, cara, vamos revolucionar essa cena, vamos mudar essa cena. E cada um tinha a sua própria experiência, cada um na sua área. Eu tinha na área de audiovisual, parte de eventos, o Eduardo na parte de publicidade e marketing, o Bernardo, que foi o criador da ideia como um todo, juntou todo mundo na parte de produção musical. E a partir disso a gente foi montando um projeto, né? Tipo, primeiro não era a ideia era virar uma empresa, mas a gente começou com a parte audiovisual, que é como a gente conseguiria produzir conteúdos e criar essa marca em volta de um canal de YouTube primeiro, em que a gente fizesse basicamente o que a gente faz até hoje, que é ser uma vitrine para artistas da cena independente, né? Ser uma vitrine, no caso, online do canal, né? E offline também na parte de produção de shows e eventos. E, enfim, a gente começou o canal, assim, foi muito bacana, porque a gente não tinha, tipo, recursos, né,
financeiros para poder bancar produções audiovisuais, alocando equipamento, pagando equipe no começo. Então, foi muito da gente envolver colegas da faculdade também que estavam a fim de trabalhar no projeto, gostaram da ideia. E a gente montou uma equipe de filmagem toda puquiana também, direção de arte, né, enfim, câmeras, produção, a parte de áudio também. O Bernardo era aluno de administração na época, agora ele saiu, foi para Estácio fazer produção musical. Então a gente montou essa equipe e começou a conceituar o cenário e fazer essa primeira curadoria do que foi a primeira temporada. A gente fez uma bateria insana de 6 filmagens, 6 diárias de filmagem. Cada diária a gente filmou 2 músicas de 6 artistas, então a gente produziu assim em 3 meses, basicamente quase 60 vídeos. A gente fazia na época duas músicas e uma entrevista com esses convidados, com esses artistas. O formato de entrevistas ele era muito estruturado a partir das pessoas que a gente chamava para entrevistar os artistas. A Duda, que está assistindo agora, a Duda Monerá, que também foi ex-aluna da PUC, amiga minha, já entrevistou artistas, o Pietro também, que é ex-aluno da PUC. Enfim, todo mundo que tinha a vontade de trabalhar nessa área de jornalismo e jornalismo cultural acabou participando com a gente também. Alguns atores, amigos nossos, por ter essa facilidade com a câmera, também participaram. E a partir do momento que a gente foi criando, postando os vídeos do canal, começando a movimentar a marca, fazendo nossos pocket festivals, né, que a gente chama, né, que a gente fazia na Vila Aimoré na época, a gente foi começando a conhecer melhor que cena era essa carioca, né? Quem são esses artistas da cena carioca independente, onde eles estão, quem eles são, qual é a música que eles produzem, que eles fazem, quais são os anseios deles também. E aí, a partir dessa convivência com essa galera na primeira temporada do canal e essa primeira leva de eventos que a gente criou, a gente começou a receber um feedback desses músicos que eles estavam querendo algo além de uma vitrine só, né? Além de um espaço para poder se apresentar fisicamente ou virtualmente, eles também estavam sentindo a necessidade de ter por trás uma pessoa que pudesse pensar na parte de estratégia de lançamento de música, estratégia artística em si, qual é o posicionamento do artista, qual é o som que ele se sente confortável de produzir, como esse som é. E a gente foi, enfim, recebendo esses feedbacks e essas perguntas. Vocês fazem isso também? Vocês fazem isso também? E, assim, a gente, quando criou o Mango, a ideia já era chegar essa etapa que a gente está agora, né, de criar um escritório de artistas. Mas, como a gente pensava que isso ia demorar muito mais para a gente conhecer melhor a cena, mas como foi uma coisa que surgiu uma demanda de artistas que a gente conhecia, que a gente acredita também, né, acreditava, porque tem uma galera que ainda não trabalha mais com a gente, artistas, né? A gente falou, cara, vamos dar um passo maior que a perna, né? Mais ou menos, e vamos criar esse escritório logo, vamos começar a fazer isso acontecer. Na época, eu era a única pessoa dedicada 100% ao Mango, dos sócios, né, dos criadores, o Rodrigo, ele trabalhava numa empresa de eventos, que é a maior empresa de eventos do mundo, que é a GL Events. O Eduardo trabalhava na Ação Livre na época, e aos poucos cada um foi saindo do seu trabalho para poder investir o seu tempo 100% no Mango, né? Ao mesmo tempo, o Matheus Salgado, que hoje em dia é nosso sócio, ele viu tudo isso sendo criado também, ele foi sempre nosso braço de produção, já trabalhou no marketing também, na comunicação. Ele acabou também, ele fazia um estágio na Conspiração de Marketing, né, na produtora Conspiração, e largou o estágio para poder também trabalhar com a gente e depois de um tempo acabou entrando para a sociedade. E aí, a partir disso, a gente continuou desenvolvendo o canal, continuou filmando, né, no caso, a segunda temporada, com um novo cenário, né? A primeira temporada o cenário foi feito pela Ana Albizati, que foi uma aluna de publicidade da PUC, que trabalha hoje em dia na L'Oréal, e ela é super ligada a esse meio de cenografia e direção de arte. E as assistentes dela, que foram a Mari Coropos e a Júlia Haddad, que também eram alunos da PUC, elas assumiram a direção de arte da segunda temporada, que foi uma direção de arte incrível. A gente quis criar um ambiente que unisse bastante esses dois aspectos da nossa marca, né, que é a questão do laboratório, né, do laboratório de experimentações, e do Mango, que é esse nome que remete a algo meio tropical, né, enfim, meio tropical e solar e etc. E a gente meio que criou meio que um laboratório
científico musical ali, de cenário. E aí foi o momento que a gente começou a ter contato com os artistas com um alcance um pouco maior. A gente conseguiu chamar o Lucas Carlos, que é um rapper, enfim, que tá super na cena aí, tem muitos views, etc. Mas era independente, né, na época. Hoje em dia eu acho que não é mais. A gente chamou a Amanda Coronha, a Asi, a Biltri, enfim, começou a tipo, se conectar com artistas novos também, de outros patamares de consumo, né, vamos dizer assim, dentro da cena independente. E a gente fez a segunda temporada, né, isso mais ou menos no ano de 2018. A gente está agora, né, no nosso terceiro ano de empresa, em outubro a gente faz aniversário, 3 anos. E no final de 2018, para o mês de 2018, a gente já estava com 5 artistas que a gente trabalhava essa parte de agenciamento. E a gente falou, cara, vamos cair dentro agora da parte de eventos maiores. Então a gente começou a pleitear, a pensar, a programar um evento no final de 2018, em dezembro, que foi nossa primeira festa, vamos dizer assim. Não era um show necessariamente, mas era uma festa que incluía shows. A gente quis ousar nesse sentido, né, de criar uma festa que tivesse apresentações musicais junto, que não é uma coisa tão comum, né, em festas. Acho que hoje em dia até é mais comum, mas antes era muito lance de DJ. E a gente queria trazer bandas para essas pessoas conhecerem nesses eventos. E aí foi muito bacana, foi um evento que a gente fez com o Heavy Baile, com a Duda Beat, com a Biltri. E a gente já estava construindo um relacionamento com a Biltri na época, que foi o nosso primeiro artista que a gente agenciou 360, né? A gente fazia tanto da parte do marketing, parte de lançamentos musicais, distribuição junto à nossa distribuidora, que é a Alta Fonte, que bota as músicas nas plataformas digitais. A gente começou a produzir alguns conteúdos para eles também, né, de audiovisuais e tal. E foi um evento muito bacana, assim, deu muito certo no sentido de repercussão, etc. Foram, acho que mais de 1.000 pessoas para o evento. As mulheres de Búzios também participaram, foi um show absurdo, que elas fizeram uma performance no meio da galera. E aí, a partir daí, a gente tomou mais gosto ainda por criar palcos maiores, né? Vamos dizer assim, continuar essa ideia de criar palcos offline, né, com eventos maiores. E aí, o ano de 2019 foi uma virada de chave completa, assim. A partir desse momento que a gente teve esse contato maior com a Biltri, né, tipo, e começar a trabalhar com eles, de fato, eles nos apresentaram ao Léo Juste, que é o criador do Heavy Baile, ele é o, enfim, produtor musical também do Heavy Baile, é toda a cabeça por trás daquilo. E aí o Léo estava procurando também alguma produtora para poder agenciar o Heavy Baile, para poder vender shows do Heavy Baile, que era algo que a gente não fazia ainda, mas a gente passou a fazer depois que a gente começou a trabalhar com eles. E aí a gente conseguiu esse segundo artista, né, tipo, dentro do agenciamento 360. E, enfim, e a partir disso, tudo começou a correr muito rápido, sabe? As pessoas começaram a notar mais o nosso trabalho por conta do trabalho que a gente estava fazendo com o Heavy Baile, com a Biltri. Depois veio logo o Júlio Sequin. A gente começou a terceira temporada, né, o desenvolvimento da terceira temporada, já com uma equipe mais mista, menos panela puquiana, vamos dizer assim. Até incluindo pessoas de outros cursos, né, design também. Né, quem fez a cenografia da nossa terceira temporada foi o Arthur Langer, que era um aluno de design. E aí, nessa terceira temporada, a gente conseguiu trazer mais artistas ainda, com, enfim, um alcance maior, mas sempre deixando espaço para as bandas que estavam, enfim, começando, que não tinham música nenhuma e estrearam no nosso canal, basicamente, assim. E a curadoria desse canal sempre foi diretamente posicionada para artistas da cena independente, né? Tipo, então, no caso, assim, no nosso canal a gente não chama artistas que têm contratos com gravadoras, por exemplo, majors, né, que nem Som Livre, Universal, Warner e Sony, né? A gente é um canal que é para esse mercado, esse nicho de música independente. Nessa terceira temporada que a gente acabou de publicar ela, de lançar ela, na semana passada a gente chamou nomes que nem a Letrux, a Potiguara, que na real basicamente se revelou através do nosso canal, né? Era uma drag queen de Natal que a gente contratou para fazer um show no nosso evento de julho, né? Que foi a nossa festa julina do Mango, e a gente aproveitou a vinda dela para poder filmá-la no canal, e foi o nosso primeiro vídeo da terceira temporada, foi um viral louco. Em pouco tempo a gente já estava com 1 milhão de views no canal, no nosso canal, né? No vídeo dela, na real. A gente começou a ganhar muitos inscritos, as pessoas começaram a entender, as pessoas fora do Rio de Janeiro começaram a perceber mais o Mangolab, o trabalho que a gente fazia na internet, principalmente.
Paralelamente a isso, a gente, enfim, foi fazendo os eventos e foi trazendo artistas para dentro desse escritório, né? A gente começou o Rodrigo, que é meu sócio da parte comercial, ele começou a entrar muito numa pira de vender show, que hoje em dia é uma grande receita nossa. Eu acho que talvez a principal receita nossa. E através disso, desse trabalho de booking que a gente chama, né, ativo dele, vários artistas quiseram entrar dentro desse nosso selo, né, que a gente estava criando, desse escritório barra selo musical, né. O selo musical, ele basicamente cuida de toda a relação dos artistas com as plataformas e as distribuidoras e também trabalha nesse lado de estratégia artística, né? Tipo, quando é que a gente vai lançar esse álbum, quais são as músicas legais para a gente botar no álbum, a gente vai fazer um trabalho de singles, remix, etc. A gente foi se montando cada vez mais como um selo. Opa. Hoje em dia a gente trabalha com o Júlio Sequin também, que é outro artista que está super crescendo, está entrando com uma vertente musical nova, aí, misturando batidas de funk com MPB. A gente tem também a Valuar, que foi uma banda que a gente incubou, né, tipo, dentro do Mango. Ela tipo, existia com outro nome, não tinha tantos lançamentos assim. Eles viraram para a gente e falaram assim, cara, a gente quer fazer tudo do zero e com todo, enfim, com todo o know-how de vocês. A gente lançou um álbum agora deles em fevereiro, que tá super bacana. A gente lançou um videoclipe deles agora recentemente também, que a gente filmou à distância. E foi basicamente essa trajetória. Agora a gente está aqui nessa quarentena, né? Tipo, o canal a gente parou de publicar. E ao longo desse tempo todo, da gente fazendo esse trabalho com os artistas, a gente começou a exercitar um lado audiovisual para além das live sessions, né? Que foram os clipes. Né? A partir do momento que a gente começou a trabalhar com a Biltre e com a Heavy Baile, a gente começou a produzir executivamente os clipes dessas bandas e também produzir de fato assim em loco, né? Eu na época estava à frente da produção dos clipes, então eu produzi ano passado o clipe do Mamãe da Putaria, do Heavy Baile, Grelhinho de Diamante, Pique Selvagem, Cavalgada, que foi uma parceria com a Universal Music e com a Luísa Sonza, e que eu dirigi inclusive também, co-dirigi com o Cauã, que foi outro diretor. E aí a gente começou a criar esse portfólio de clipes, né? O primeiro clipe que a gente fez foi de uma artista que tocou no nosso canal, que é a Luellen de Castro, que hoje em dia está estrelando numa série da Netflix, produzida pela Conspiração. E a Luellen é uma artista incrível, com uma força lírica absurda. E a gente falou, cara, vamos produzir um clipe da música, de uma das músicas que ela cantou com a gente, foi Menina Hariboa. E aí foi o nosso primeiro clipe, deu... enfim, a Gabriela Gaia, que foi uma ex-aluna da PUC, dirigiu, retorizou. O Antônio Andreasa, que também é um ex-aluno da PUC, enfim, fez a direção. Eu sempre acabei recorrendo a essa panela. Assim. Hoje em dia, eu procuro quebrar isso. A gente pode falar um pouco mais para frente sobre isso, assim, dessa questão de se conectar com outras pessoas do mercado que não sejam só as pessoas que a gente já conhece, que já fazem, enfim, audiovisual. E aí, a partir desse primeiro clipe, a gente foi fazendo outros, do Heavy Baile, da Biltre. A gente fez o clipe deles com a Letrux, de Vamos Gozar. E aliado a isso, a gente começou um trabalho de parceria com marcas. Então, foi a primeira vez que a gente fez um contato com uma marca para a banda, né, que foi a Alma, que patrocinou o clipe com uma verba, né, financeira de patrocínio, e também apoiou com as roupas, os figurinos do clipe. Então, foi no começo de janeiro de 2019 que a gente começou a ramificar o que o Mango faz, né, hoje em dia, e que são muitos ramos, né, até difícil de explicar. E é uma confusão, mas é uma confusão boa, porque é um aprendizado para a gente de como a gente consegue trabalhar o artista de uma ponta até a outra. A gente costuma ver no mercado independente artistas que têm que eles mesmos produzirem seus próprios clipes, correr atrás de distribuidora e etc. E a nossa ideia era ser um facilitador para esse artista, né? Dar esse apoio, né? E fazer esse trabalho todo junto com o artista, né? Nunca impondo nada, assim, sempre foi uma relação de troca, né? E principalmente respeitando os anseios desse artista. Enfim, essa história basicamente do Mango. A gente só fez um evento esse ano, que foi o Calorzão, que foi um evento mais ligado à parte hip hop funk. Foi o nosso primeiro evento que a gente colocou 2.500 pessoas para dentro e foi incrível.
Foi maravilhoso. Sinto muita saudade dele, até porque a gente não está conseguindo produzir e ir em eventos agora por causa da pandemia. A gente teve dois eventos cancelados no meio. Enfim, é basicamente isso. Agora a gente tem um estúdio musical que a gente mudou para uma casa em Botafogo, no Humaitá, na real, onde funciona uma produtora de eventos que é a Vibra, que é a nossa parceira nos eventos hoje em dia. Eles produzem nossos eventos. A gente entregou isso para eles, porque a gente não tem esse anseio de criar um know-how específico em eventos. E aí, dentro dessa casa, a gente investiu em montar um mini estúdio musical, né, para a gente começar a produzir música. O Bernardo, que foi o nosso criador dessa ideia louca do Mango, agora ele tem o cantinho dele para ficar criando beats, produzindo artistas, gravando vozes também. E a partir disso, a gente começou um projeto de lançar álbuns produzidos por nós, né, como se o Mango fosse um artista, né? Então, a gente fez um álbum basicamente com a temática do rap, de vários artistas que o Bezinho tinha contato, e lançamos agora. É um álbum muito maneiro, para quem quiser ver, tem no Spotify. Nosso Spotify também tem todas as músicas do canal lá no Spotify também para consumir, e no Deezer, e na Amazon, Tidal, todas as plataformas. E é basicamente essa nossa história. Assim, Deixa eu te fazer uma pergunta com o viés do audiovisual, né? Vocês começaram e ainda seguem muito o audiovisual, mas o que eu tenho de percepção de vocês, me corrija se eu estou errado, é que tudo que vocês fazem, mesmo que não seja um produto audiovisual, ele é pensado com uma linguagem audiovisual. É a sensação que eu tive, inclusive nas festas que eu fui de vocês, nos eventos, que não fui a todos, mas todos que eu fui, eu fiquei muito impressionado com isso, que os eventos, e acho que você vai entender exatamente o que eu estou falando, eles são muito bem editados. Eu tinha a sensação, quando eu estava circulando ali, e eu não estava usando drogas, que fique bem claro, de que estava dentro de um videoclipe. De que as coisas estavam bem distribuídas, que tinha uma cenografia em cada canto, que não tinha nenhuma aglomeração absurda, que estava confortável de circular por ali e que a música era muito boa. Tudo estava funcionando. Eu tenho a sensação de que, não sei se vocês conscientemente fizeram isso, mas eu sentia que que eram pessoas do audiovisual fazendo uma festa, e não uma festa qualquer, sem essa preocupação. Com certeza. Assim, a gente sempre procurou envelopar as festas, né, editar essas festas da melhor forma e da forma mais coerente possível. Então, não adiantava a gente fazer uma festa com uma curadoria artística da temática, por exemplo, do nicho LGBT, sem criar uma cenografia que conversasse com isso, sem criar um palco que conversasse com isso. Muito também dessa questão da organização do evento, né, dessa disposição, dessa timeline do evento, assim, vamos dizer, foi muito das nossas próprias experiências indo para outras festas e vendo o que a gente se incomodava. Qual era a falta de organização que rolava em algumas festas, essa falta de arrumação dessa timeline, e o que ela gerava de negativo para a experiência da festa. Porque nosso grande anseio com os entregar para as pessoas, assim como a gente faz no audiovisual, uma experiência, uma multi-experiências, né? Não só sonoras ou visuais, mas também sociais, né? Óbvio, porque o evento tem essa característica, né? Que nem, por exemplo, você ir ao cinema com seus amigos, você é um lugar de encontro de pessoas também, né? Então, assim, a gente sempre teve essa preocupação de amarrar tudo bem feitinho, assim, desde o começo. Óbvio que, assim, a gente passou por vários aprendizados, assim, sobre o que era melhor, onde era melhor colocar o palco, qual era o tamanho, qual era a distância da grade para o palco em si, para as pessoas terem mais uma experiência. Se chover, a gente bota uma tenda, mas o que isso vai interferir na experiência das pessoas? Essa questão toda das marcas também. Como é que a gente consegue agregar marcas dentro do nosso evento que façam, que agreguem mesmo, né? Que não seja só um merchandising ali, mas que criem uma experiência para as pessoas, que é assim como a gente pensa em, por exemplo, quando a gente faz um videoclipe com uma parceria de uma marca, por exemplo. A gente não quer que a marca fique maior do que o artista. A gente não quer dar uma exposição para aquela marca além do que, enfim, artisticamente relevante, né? Então, toda essa produção do evento, né, que o Salgado, inclusive, que está aí assistindo as lives, ele produz em si o evento, ele que planilha,
pensa os eventos junto com a gente, óbvio, mas ele que comanda tudo isso. Ele é um cara do audiovisual, né, formado nessa base audiovisual e com certeza traz muito isso para as festas. Então, assim, com certeza, acho que a sua observação faz muito sentido. Me fala dos clipes de vocês, ou até ou se fizer sentido também na preparação das live sessions, como vocês começaram. Como é que é o processo de vocês de criar os videoclipes com o artista? O que acontece antes? Quais são as preocupações de vocês, esteticamente falando? Bom, o videoclipe ele é um trabalho sempre em conjunto com o artista. A gente, assim, eu principalmente toco essa parte dentro do Mango de direção criativa, vamos dizer assim. Mesmo quando não sou eu dirigindo ou roteirizando, eu sou a pessoa que estou em contato e faço a ponte entre o diretor e o roteirista com os artistas. Então o processo começa com a gente recebe a música dos artistas, a gente escuta ela, né, tipo aqui dentro do Mango. E a partir disso, eu, com os artistas, eu crio um briefing do que seria interessante a gente produzir, sabe? Um briefing. É algo até meio... uma lógica um pouco publicitária, vamos dizer assim, porque o clipe tem muito essa linguagem, né? Apesar de o clipe ser um momento que você pode experimentar e criar artisticamente, sem limites, basicamente, porque tudo pode virar uma linguagem, né? Que a gente brinca no videoclipe, tudo é uma linguagem. A gente procura sempre, antes de chegar para um diretor, para um roteirista, tipo, entender o que a banda quer, né? E aí, a partir desse momento que a gente entende o que a banda quer, aliado ao quanto a banda pode investir no clipe, que é uma coisa muito importante dentro do cenário de clipes que a gente faz, porque são clipes de artistas independentes, né? Não são clipes que têm um orçamento super confortável, que nem, por exemplo, clipes que são produzidos por gravadoras, por artistas e gravadoras, que têm um orçamento, sei lá, de 30 mil, 50 mil, 100 mil reais até, dependendo do clipe. A gente trabalha com orçamentos muito menores. Então, acho que, assim, esse processo de criação do roteiro, junto com os artistas, ele é muito importante para a gente conseguir ser o mais criativo possível e o mais prático possível, né? E sempre colocando o artista em contato com o que é produzir um videoclipe, né? O que é custear um videoclipe, o que é necessário para um videoclipe acontecer da melhor forma. Não só equipamentos e locações, etc., mas principalmente também as pessoas que participam desse videoclipe como equipe, né? Porque, como a gente sabe, o audiovisual ele até pode ser feito por uma pessoa só, mas ele normalmente, né, costuma se produzir com uma equipe, né? Então, é muito legal esse momento, porque é um momento que eu consigo passar pela minha experiência que eu já tive antes de criar o Mango, fazendo videoclipes. Eu fiz clipes antes de criar o Mango, fiz 2 clipes, na real nem foi muito assim, mas já tinha um pouquinho da noção do que era isso. De passar para esses artistas, educar esses artistas nesse sentido, do que é uma produção audiovisual, né? E aí, depois que a gente conversa com os artistas e cria esse meio que pré-roteiro, esse briefing, né? A gente corre atrás de diretores que eles gostam de trabalhar ou até a gente propõe para esses artistas certos diretores. Assim, no caso do Heavy Baile, por exemplo, o Heavy Baile tem um diretor que faz quase todos os clipes, que é o Cauã. Cauã Sick, que também é diretor de clipes do Felipe Ret, artistas ligados ao rap e ao funk. Ele editou também esse curta do Marcel D2. Então ele é um cara que é bem ligado a essa linguagem urbana e ele é o cara basicamente dos videoclipes do Heavy Baile. Então esse processo que rola com o Heavy Baile é sempre direcionado para o Cauã, né? E a Biltre, no caso, sempre foi tipo uma salada de diretores e pessoas que são parceiras, que querem agregar para o projeto, às vezes num valor, assim, no amor, vamos dizer, mas que querem trazer coisas e criar junto com a banda. E é isso que a gente mais percebe nessa realidade de videoclipes independentes, assim, que é muito importante a gente dar esse espaço para o diretor e para o roteirista participarem dessa criação e terem uma liberdade criativa. Porque quando a gente não tem os meios necessários, né, financeiros, vamos dizer assim, para pagar um cachê cheio ou pagar uma produção ultra confortável, a gente tem que dar para o diretor, né, para o roteirista, para a diretora, para o roteirista, essa liberdade de criação junto à banda, né, porque senão fica algo numa via de uma mão só e a relação também não fica bacana, sacou? Porque é muito importante quando você chega no set, o diretor e os artistas estarem tipo melhores amigos, sacou? Enfim, serem pessoas que estão pensando no mesmo sentido, né? Na mesma direção. Então, esses são o processo inicial, né? Depois a gente parte para essa
para pegar esse briefing e roteirizar de uma maneira mais robusta, depois que a gente tem o diretor e o roteirista dentro da... que às vezes são a mesma pessoa, né? Na maioria das vezes é a mesma pessoa. A gente cria esse roteiro, aprova com os artistas e começa a passar a orçar esse roteiro, né? Sempre dentro da realidade do artista enfim, realidade financeira do artista. E aí por aí vai. A gente produz o clipe, etc. Uma coisa que eu não tinha tanta noção disso e quem me deu essa noção foi o Dudu, né? O Eduardo, que é o nosso sócio de marketing, é que não adianta produzir um clipe sem entender o que é o artista. Não só o que ele quer naquela música, mas qual é a persona desse artista. Qual é o posicionamento artístico dele, sabe? De que forma esse clipe vai ser um suporte de conteúdos para conseguir comunicar melhor quem é esse artista, né? Porque o clipe é só uma das variáveis de produtos audiovisuais que a gente consegue fazer para um lançamento de música. A gente pode fazer um podcast também, que agora a gente está entrando muito nessa área de podcast, que é muito bacana, é uma coisa muito fácil de produzir, né? Também. Não só clipes, então podcasts, as próprias live sessions para artistas, né? Sem ser uma live session do Mango. Conteúdos de Instagram, por exemplo, como entrevistas, por trás da faixa, que a gente chama, que é o artista dissecando a música e falando quais foram as referências, quais foram os sons e os timbres usados. Então, aquele clipe ele tem que fazer sentido com todo o planejamento do artista, sacou? E aí no final desse planejamento e do roteiro e da execução do clipe, tem o lance do prazo de entrega, que também é uma coisa diferente na música, porque você tem uma data, né, de lançamento. Então, você precisa ter com antecedência aquilo pronto. Por quê? Quando você vai fazer um lançamento de uma música nas plataformas, você geralmente tem uma distribuidora para isso, né? Uma distribuidora que funciona não só para as plataformas musicais, mas também para o YouTube, né? Que é a Altafonte, no nosso caso. É uma distribuidora que, enfim, trabalha muito nesse mercado de artistas de médio porte, independentes, etc. E eles fazem meio que essa função do que seria uma gravadora, nesse sentido, de colocar os artistas em contato com a plataforma. E eles pedem para as produtoras artísticas e de clipes a gente ter o conteúdo finalizado já 15 dias antes do lançamento. Porque assim eles conseguem criar um pitch, né? Uma apresentação para essas plataformas com todos os insumos possíveis. Capa do single, do álbum, o videoclipe, um release, tudo que a gente conseguir reunir que argumente para as plataformas o quão importante é esse artista conseguir um destaque nelas. Né? O destaque, eu digo, são playlists editoriais do Spotify, da Deezer e tal, que hoje em dia é meio que o lugar que o rádio antes ocupava, vamos dizer assim. Né? O rádio tinha o jabá lá, que você, enfim, as gravadoras, os artistas tentavam, de qualquer forma, colocar a sua música no rádio. E hoje em dia, tipo, melhor forma de você conseguir o consumo dessa música nas plataformas estão dentro dessas playlists editoriais do Spotify, da Deezer, da Amazon, Tidal, etc. Então, todo esse processo do clipe, né, de criação e execução e entrega, ele é muito amarrado por esse prazo, né? Então, assim, um clipe geralmente demora entre 2 meses para desenvolver. Então, essa antecedência, esse planejamento artístico é muito crucial para que você conseguir ter um conforto na hora de criar o vídeo, executar ele. Então, assim, esse é mais ou menos o nosso processo dos clipes no Mango, assim. Tá, você tá falando uma coisa desde o início, você usou essa expressão, assim, de que vocês têm uma questão muito de transdisciplinariedade, né? De todas as áreas, aproveitaram que a PUC tinha de oferecer isso tudo, dessa facilidade dos contatos, mas até dentro do campo da comunicação, assim, tudo que você falou aí tem um pouco aí de publicidade, tem um pouco de cinema, tem um pouco de jornalismo também. Você se formou em cinema, não foi? Eu me formei em publicidade. Foi publicidade? Mas tem as outras referências também, né? O quanto da formação de vocês, até acadêmica mesmo, assim, de experiências na faculdade, vocês acabam aplicando aqui e ali, e até outras referências. Seu pai é do cinema também, né? O meu pai ele foi um grande viabilizador do Mango no começo, porque o estúdio onde a gente gravava era o estúdio dele. Ele tinha acabado de alugar uma casa e montado um mini estúdio, né, de filmagem. E eu também sempre, desde que eu comecei a trabalhar com audiovisual no meio da faculdade, né, eu comecei também a sentar do lado dele e ficar observando ele editar. Ele trabalha com pós-produção mais, né?
ele trabalha com finalização, correção de cor, edição. E então eu acabei, assim, eu posso dizer que talvez seja do que eu mais faço, assim, hoje em dia eu sou especialista mais nessa parte de pós. Mas por entender bastante disso, eu acabei querendo me expandir para produção, direção. Hoje em dia eu acabo fazendo o que eu quero mesmo fazer dentro do Mango, que é trabalhar nessa parte criativa audiovisual, né? Porque o Salgado, que antes fazia só a produção de eventos, entrou para a minha área como meu braço de produção, né? Então ele hoje em dia produz os clipes, ele orça os clipes junto comigo, né? Porque, enfim, é sempre importante essa comunicação. Mas com certeza a nossa formação acadêmica, ela tipo participou muito da criação do Mango em si. Todas as experiências que a gente teve dentro da faculdade, seja dentro de sala de aula ou em projetos que a própria faculdade incentivava, como o Festival de Primavera, foi uma grande experiência para a gente. A gente, no caso, eu e o Salgado, a gente participou do festival. A FEVUC, que é o festival que a Pastoral faz, também foi uma grande escola para a gente, sabe? Nesse sentido de entender produção, entender comunicação e colocar em prática o que a gente aprendia na aula, né? Então, a faculdade, além de proporcionar o conteúdo acadêmico, ela proporcionou também, em alguns momentos, essa parte prática, né? Do fazer comunicação, né? Eu também, eu e Salgado também, a gente tem um passado com a Atlética, a gente trabalhou na Atlética, a gente entrou na Atlética, na real, para criar o núcleo de audiovisual da Atlética. Antes a gente só tinha contratado freelas para fazer os aftermovies e etc. E a gente olhou muito para a UF, na época, que tinha um canal da Atlética deles. Eu sempre fui muito ligado a essa questão de criar um canal e muito provocado, inclusive, pela aula de TV, de trabalhar nessa parte de enfim, de programação, criar um conceito de um canal, alimentar aquilo com diferentes programas, diferentes formatos, formatar conteúdos, assim, é uma coisa que eu gosto bastante, eu tomei muito gosto, principalmente pelas aulas de TV. A parte criativa foi muito provocada pela aula do Favila, por exemplo, que dava, né, completamente uma liberdade para a gente criar e até provocações em cima da gente, que às vezes até a gente não gostava, mas a gente sabia que era importante pra caramba essas provocações para a gente criar da melhor maneira possível, da maneira mais original e autêntica possível. Com certeza também as aulas ligadas à antropologia, sociologia, história também permeiam muito essa nossa prática de entender que a música não é só produzida dentro da Zona Sul, a música ela é muito maior do que o ambiente que a gente vive na PUC, por exemplo. Então a gente saiu da PUC falando, cara, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender qual é a realidade da música em vários lugares do Rio de Janeiro, sabe? E acho que, por exemplo, essa formação de ciências humanas, né, dentro do curso de comunicação, foi muito importante para isso, para a gente ser aberto, enfim, ativo em cima disso. Além disso, acho que também coisas que uma eletiva, né, e até um departamento que incentivou e deu muitas ferramentas para a gente foi o departamento de empreendedorismo, que para quem quem está na faculdade agora, eu recomendo muito fazer as eletivas do departamento. Eu conheci através da aula da Sandra Corman, que é maravilhosa, que é de planejamento de vida. Não lembro exatamente o nome da matéria, mas essa matéria, por exemplo, para mim, deu muito uma noção do que é planejar algo a longo prazo, sabe? Que nem a gente faz agora com o Mango, sabe? Essa questão de planejar, de ver todas as variáveis, de entender e ir a fundo no que você quer. Foi uma aula muito legal. Inclusive, eu conheci a cenógrafa da primeira temporada através dessa aula, né? E foi muito bacana. A aula de audiovisual do Rafusa também, né? Que era do terceiro período junto com a aula de TV. Foi uma aula também para mim muito legal, porque é uma aula muito ligada à parte técnica de arquivos, etc. E também, para mim, deu muito know-how, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo com meu pai, a como administrar os nossos arquivos dentro do Mango, como a gente guardar esse patrimônio nosso e como a gente também consegue desdobrar esse patrimônio em vários formatos, etc. Então, acho que a faculdade, com certeza, foi um ambiente muito importante para a gente. O Mango não existiria se não tivesse PUC, né? E as experiências que ela proporcionou a gente. Então, com certeza,
a formação acadêmica tem um papel muito importante na gente. O Dudu, ele é um cara muito acadêmico, muito. Ele é cria da Cláudia Pereira, ele faz ainda alguns trabalhos com a Cláudia, ele é muito interessado em pesquisa, que acho que talvez seja o ponto mais importante para quem quer trabalhar em comunicação é pesquisa, é você, enfim, entender a fundo aonde você está se metendo, né? Tipo, quais são as pessoas que você quer atingir, quem são as pessoas que você está trabalhando com, sabe? E o Dudu traz muito essa parte acadêmica para dentro do Mango também, que é muito importante. Vamos falar de business, que eu acho que é muito legal, assim, vocês têm muito uma coisa de ideologia mesmo. Você começou falando que a gente queria revolucionar a cena independente no Rio de Janeiro. E acho que vocês estão seguindo dentro do tamanho de vocês e querendo crescer mais aí. Mas vocês têm essa coisa muito da criatividade latente, mas com uma percepção de que para isso acontecer, vocês precisam encarar isso como negócio. E aí vocês resolveram fazer uma das coisas super simples que tem nesse país, que é trabalhar com cultura, 2, no mercado audiovisual, e ainda por cima na cena independente. Vocês são loucos ou o quê? Então, acho que essa loucura tá dentro de todo mundo, mas acho que essa loucura foi o que motivou a gente a ver uma oportunidade dentro disso, entendeu? A gente estava vendo, como eu falei antes, assim, estava vendo o Rio de Janeiro completamente parado nesse sentido. A gente se incomodava muito com a falta de palcos offline, principalmente. A gente só tem o Circo Voador e a Fundição hoje em dia, né, como lugares que artistas de médio porte têm acesso. Pequeno porte, então, nem tem direito, sabe? Tem talvez uma Audi Rebel, tenha um Solar de Botafogo, enfim, outros lugares da cidade também tem, mas são palcos muito pequenos e muito difíceis de se manter e de acessar também, né? Então, acho que todo esse contexto que você deu, né, louco, né, de trabalhar com tudo isso, foi o que motivou a gente a fazer algo diferente, a mudar isso, na real, a mudar essa percepção de que trabalhar com cultura é loucura, de que trabalhar com audiovisual pedir para enfim, não suceder financeiramente. Eu acho que, assim, toda essa criatividade que a gente estava guardando, a gente começou a colocar nesse projeto, nessa empresa. E foi como você falou, assim, não adianta criar qualquer projeto que seja, mesmo que você não tenha uma vontade de criar uma empresa a partir daquilo, que foi o que a gente fez. A gente primeiro criou um projeto, a gente não tinha um CNPJ desde o começo, a gente não tinha uma contabilidade desde o começo, a gente não sabia o que era a gente não olhava para fluxo de caixa naquela época, mas a gente já sabia que tipo, a gente tinha uma necessidade de entender aquilo como um negócio. Porque se você não entende sei lá, um projeto cultural, uma empresa que trabalha com cultura como um negócio que tem que dar lucro, não só para você, mas para quem trabalha com você, principalmente. No nosso caso, os artistas. A gente tem que mostrar para os artistas que a gente consegue ajudar eles a viver de música, né? Viver da arte deles. A gente precisava muito dessa percepção de business. E, assim, durante a faculdade, eu sempre tinha eu era resignado, porque eu era o cara da criatividade, da técnica, da produção, mas eu não tinha alguém do meu lado com esse know-how de business, sabe? De alguém que falasse, não, vamos montar um negócio, porque o negócio funciona assim, assim, assado, para isso funcionar a gente tem que ter isso, aquilo. E eu só aceitei a proposta do Bernardo lá atrás para criar o Mango, porque quando a gente sentou na mesa do bar, que nossas reuniões todas eram em bar, né, naquela época, a gente sentou na mesa do bar e eu conheci o Rodrigo, que é nosso CEO e nosso sócio comercial. Eu falei, cara, eu tô dentro. Eu vi que tem alguém que está aqui para arrumar a casa, é alguém que não é maluco por completo, não é maluco criativo, músico, publicitário, cineasta, é alguém que entende muito de como o mercado funciona, o mercado não só da cultura, mas das marcas principalmente, que é onde a gente atua muito nessa parte financeira, né, nessa parte de negócios, etc. Porque a gente sempre percebeu que a cultura é muito baseada em incentivos públicos e que de nenhuma forma eu vou criticar isso. Assim, acho que é completamente necessário o investimento público na cultura, até para poder democratizar esse acesso desse investimento. Mas como a gente criou o Mango já num período bem certo em relação a esses investimentos públicos dentro da área de cultura, né? Era o final do governo do Temer, a gente estava entrando em ano de eleição com a ascensão, né, do Bolsonaro e etc. E depois, agora em 2019 e 2018, né, tipo, o governo dele em si e como isso impactou a economia cultural. A gente, desde o começo, a gente percebeu esse caminho,
esse cenário que estava acontecendo, a gente falou assim, não vamos nos basear nisso como uma fonte de prospecção de financiamento. Ok, isso talvez seja muito porque nós somos privilegiados pra caramba. Enfim, nós estudamos numa faculdade de ponta, a maioria de nós não temos que pagar nossas próprias contas ainda, a gente tem um certo conforto, um certo privilégio para poder, e também contatos nesse sentido, privilegiados nesse sentido de contatos com pessoas que estão dentro de empresas que investem em cultura ou querem investir em cultura, e foi muito esse mercado que a gente atacou, o mercado privado, né? A gente fez parceria com várias marcas, a gente fez parceria com a Alma, a gente fez parceria com a AMI Digital agora no final do ano passado, a gente é parceiro da Bud até hoje, Budweiser, né? A gente já fez parceria com a Jeffries, que é uma cervejaria também, para fazer uns eventos. A gente sempre buscou criar um interesse das marcas no trabalho artístico da cena independente. E que isso é percebido não só pelo nosso trabalho, mas pelo trabalho de várias outras produtoras culturais no Rio, São Paulo, no Nordeste, em Minas Gerais, que estão fazendo esse movimento, né? A própria Natura, né, criou o selo Natura Musical, tem a Casa Natura. Então, a gente vê um nicho de mercado de empresas que tem essa vontade de investir em cultura, quer investir em cultura, enfim, e a gente começou a ter esse contato com eles. Então, foi muito, enfim, louco a gente, depois de 1 ano e meio de projeto, a gente falou assim, não, beleza, vamos fazer uma empresa. Vamos fazer um CNPJ, vamos discutir porcentagens de sociedade, vamos discutir como vai ser a nossa contabilidade, onde a gente precisa focar para o Mango continuar existindo, para poder ajudar esses artistas a trabalhar, etc. Muitos artistas que trabalham com a gente hoje em dia não pagam fixo para a gente. A gente tem um acordo de participação de fonogramas, nos fonogramas deles. A gente, enfim, come uma porcentagem pequeniníssima do fonograma, até porque a gente quis trazer isso para o mercado. A gente vê as gravadoras pegando artistas e fala assim, olha, eu vou te dar, sei lá, vou investir 1 milhão em você num ano, você vai ter esse dinheiro para você poder fazer seus clipes, produzir suas músicas, fazer suas fotos, etc. Mas a sua música é minha, entendeu? A sua música é 100% minha. Tudo que gerar de dinheiro com essa música é minha, né? E a gente queria, oferecer uma maneira dos artistas de ganhar esse dinheiro, né, das próprias músicas, serem donos das próprias músicas e, ao mesmo tempo, poderem ter essa estrutura de um escritório por trás. Então, todo o business foi montado em cima disso. A gente tem 4 clientes, artistas, que pagam um fixo para a gente, porque a gente tem um trabalho muito pesado de marketing, principalmente, em cima, de produção de peças, planejamento e etc., que, para isso, a gente teve que começar a contratar pessoas, né? A gente começou a crescer nossa equipe. Hoje em dia, a gente tem dentro do Mango 5 sócios atuantes, né? E mais 5 pessoas na equipe. E basicamente 4 delas são pessoas de marketing, né? São pessoas da área de marketing, que é nossa maior demanda de trabalho hoje em dia, né? E o marketing está dentro do o audiovisual está dentro do marketing, vice-versa, porque, enfim, são coisas que trabalham juntas, né? No caso, a área de audiovisual não tem ainda um estagiário, vamos supor, vamos dizer assim. Mas a gente foi começando a crescer essa equipe para poder atender esses artistas e, ao mesmo tempo que a gente começou a atender esses artistas, ganhar esse reconhecimento da cena, a gente também as gravadoras começaram a olhar a gente. Foi no caso do final do ano passado, a Warner, através do próprio presidente da Warner, o Sérgio Afonso, ele procurou o Rodrigo, meu sócio, para discutir a possibilidade de a gente empresariar e ser o escritório artístico de uma artista que eles estavam querendo lançar do zero. No caso, assim, esse trabalho que a gente faz com a Lua, no caso, que é essa artista da Warner, a gente não toca nessa parte burocrática do trabalho, porque isso a gravadora faz. A gravadora, inclusive, pagou a gente para fazer esse trabalho. A gente faz um serviço para a gravadora. Só que eu acho que o que levou essa gravadora a, enfim, olhar para a gente foi justamente essa nossa nova maneira de pensar a música, uma nova maneira de se relacionar com os artistas, etc. E não só esse trabalho com a Warner, mas também agora um outro trabalho que a gente começou com a Sony Music, que é com a Banca 021, que já tocou no nosso canal, já foi independente, já fez evento com a gente e agora depois assinou com a Sony. Eles procuraram a gente, porque eles estavam trocando de empresário, e a gente também começou um trabalho com eles. Então, assim, esse trabalho com esses 2 artistas de gravadora e os outros
3, 4 artistas que pagam a gente um fixo possibilitam a empresa sobreviver, né? Pagar seus funcionários, sua estrutura, além da venda de shows que a gente fazia muito, né? Agora na pandemia a gente não está fazendo tanto, deu uma apertada nesse sentido, mas toda essa frente criou tipo uma base financeira para a gente poder trabalhar o que a gente realmente quer trabalhar, que são os artistas independentes, são os artistas que a gente acredita, que a gente investe em. Hoje em dia a gente investe nos clipes dos artistas, a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue para poder, por exemplo, botar dinheiro nos clipes dos artistas. Agora a gente provavelmente vai comprar equipamentos para poder disponibilizar para os artistas filmarem os clipes. A gente investe em mídia também nas redes sociais, não vem muito dos artistas isso, porque a gente tem um interesse a longo prazo desse artista crescer e as músicas começarem a ser muito escutadas, etc. Até porque a gente tem uma pequenininha participação ali nos fonogramas deles. Assim, a gente tem, sabe, 30% do que eles ganham de fonograma vai para a gente, e em troca desses 30%, a gente faz todo esse serviço que a gente já faz para os outros artistas também. Uma coisa então, interessante fazem de investir muito, vocês têm uma coisa muito do localismo, né? Começou com a história do Rio de Janeiro, mas é de vários Rios de Janeiro que tem dentro da cidade. E vocês estouraram e usam muito a coisa do digital, que é uma grande aldeia global, assim. Então vocês estão investindo numa coisa muito local e que tem uma universalidade, tanto que ela extrapola a fronteira, vocês não estão atendendo só o Rio de Janeiro, vocês são consumidos por vários outros lugares. Como é que vocês veem essa relação de criação de conteúdo aqui pequeno para o grande? É uma coisa bem desafiadora, né, para poder contemplar esse Brasil gigante que a gente vive, né? Mas acho que a nossa primeira estratégia foi, a partir do momento que a gente estava conseguindo financiar artistas virem para o Rio, não só para tocar em shows nossos, mas também para gravar no canal, a gente começou a expandir essa nossa marca, né? Tipo, para outros lugares. Então, tipo, a Potiguara, por exemplo, que é de Natal, ela hoje em dia um vídeo tem 4 milhões de views. Esses 4 milhões de views não vêm do Rio de Janeiro, né? Tipo, esses 4 milhões de views vêm do Brasil inteiro, né? Tipo, a gente vê comentários de pessoas que, pô, são do Acre, são de Roraima, são de Mato Grosso, são do Rio Grande do Sul. Então, acho que a música, por si só, é algo universal. Então, a música, como a gente trabalha com esse produto que é a música, quanto melhor a gente trabalhar ele, acho que mais a gente consegue alcançar esses cantos do Brasil, né? Vamos dizer assim. E é muito difícil de não tirar o carioquês do Mango, assim. A gente é uma empresa carioca, assim. A gente, não dá para a gente falar que a gente é uma empresa necessariamente brasileira, né? Que representa o Brasil inteiro. A gente atua, com certeza, muito mais no Sudeste. A gente, hoje em dia, dentro do nosso casting de venda, por exemplo, a gente vende artistas de São Paulo, a gente vende artistas, vende shows, né, que eu digo, de artistas de BH também. A gente distribui e edita as músicas desses artistas também, nessa parte de plataformas, etc. A gente faz para artistas de outros lugares, mas tudo isso foi muito por conta do canal. Então, assim, talvez o canal tenha sido a grande chave para a gente conseguir ser notado pelas pessoas do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro não, mas algumas pessoas do Brasil inteiro. E os artistas procurar a gente e a gente ir atrás dos artistas também, sabe? A gente tem muito essa maneira de trabalhar, sabe? O Rodrigo, que é esse meu sócio comercial, que faz todo o contato com os artistas inicial e apresenta o Mango, ele é um cara muito cara de pau, assim, no bom sentido, sabe? Ah, ninguém me conhece, mas eu vou lá e vou bater na porta e vou falar quem eu sou, quem é o Mango, o que o Mango faz, por que o Mango é legal. E também não só com os artistas, mas também com os produtores desses artistas. Então, acho que foi muito a partir do crescimento do canal e também dessa autoconfiança que a gente começou a ganhar em cima desse crescimento do canal, que a gente começou a ir para outros lugares. Né? E, tipo, por vender show também de artistas do Rio para BH, para São Paulo, para o Nordeste, a gente começou a conhecer as pessoas do Nordeste, de BH, de São Paulo, que são as principais praças, né, que a gente vende. Então, tipo, o Heavy Baile, por exemplo, foi uma grande porta para a gente nesse sentido, porque o Heavy Baile ele é um artista que ele toca em todos os lugares. Todos os lugares contratam shows do Heavy Baile, vários estados. O Salgado
na época, era o produtor do Heavy By. O Salgado viajou o Brasil inteiro com Heavy By. E, sabe, a partir dessas viagens, a gente foi se conectando com produtores locais, com outros artistas também da cena de cada lugar e foi, enfim, trabalhando esses relacionamentos ao longo desse tempo todo. Acho que nosso tempo está acabando, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Alá, Sandra Corman, planejamento. Onde vocês querem chegar? A gente não sabe exatamente, mas a gente tem muitas vontades. A gente tem muitas vontades. A gente quer muito, em algum momento, produzir um festival grande, né? Tipo, não digo a nível Lollapalooza, porque eu acho que isso talvez seja uma coisa muito irreal, mas assim, fazer um nosso Rock the Mountain, vamos dizer assim, né? Tá. A gente hoje em dia é parceiro do Rock the Mountain, a gente tem um palco lá, mas a gente quer em algum momento fazer um nosso, que a gente esteja à frente dele. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu é que não dá para fazer nada sem parcerias nesse mercado da cultura. Não existe você trabalhar sozinho, não existe você criar um negócio do zero sozinho, até porque o Mango não foi criado por nós 5. O Mango foi criado por nós 5 e todo mundo que trabalhou com a gente na parte de audiovisual, na parte de marketing. No começo não recebia nada, ou no caso recebia uma coisa simbólica porque queria estar no projeto. Então, assim, uma coisa que a gente aprendeu é isso, não tem como trabalhar sozinho. Então, assim, acho que em algum momento a gente quer estar mais à frente de um festival produzido por nós mesmos. A gente tem a ambição de, enfim, ser uma gravadora, vamos dizer assim. A gente já é meio que uma mini gravadora, mas a gente quer aumentar isso, aumentar a capacidade dessa gravadora. A gente tem um projeto agora com o escritório de advocacia que atende a gente na parte de copyrights, que são super parceiros nossos. E são incríveis, assim, eles são muito bons na área. Eles estão querendo fazer uma plataforma, criar uma nova empresa junto com a gente de distribuição fonográfica e edição de músicas, por exemplo, é algo que a gente quer investir muito. A gente quer muito investir nessa parte de plataforma digital e acessibilidade. Por exemplo, a gente está com umas ideias de criar uma plataforma em que os artistas consigam entrar nessa plataforma, colocar o trabalho deles lá para as produtoras artísticas e as gravadoras olharem e, a partir dali, captarem artistas. Ser uma vitrine, vamos dizer assim, direcionada, tipo um Get Ninjas para artistas, vamos dizer assim. Né? Que os artistas consigam ter um contato melhor com as produtoras e com as gravadoras. E também expandir essa área de produção audiovisual, né? Que é o que eu faço, que eu me dedico dentro do Mango. Eu quero ser uma produtora, eu quero que a gente seja uma produtora de clipes maior, que possa criar clipes com orçamentos maiores, com um acabamento estético melhor, sempre evoluindo nesse sentido. Prestar serviço para gravadoras também é uma coisa que a gente já faz agora e entende que isso é uma coisa que possibilita a gente financeiramente fazer o Mango acontecer, né, para ele crescer mais ainda e trabalhar com mais artistas. Então, com certeza, é uma área que a gente quer expandir, essa parte de clipes, né, que a gente faz, assim, a gente não é focado nisso, mas a gente faz bastante. E também a área de lives, né? Tipo, a gente está vendo agora na pandemia, é uma coisa que eu estou aqui numa sequência de reuniões com o Salgado e com o Patrick, que é o nosso funcionário operacional, que ajuda a gente a envelopar os serviços que a gente presta, para poder começar a oferecer transmissões ao vivo, se especializar nisso, porque é algo que está crescendo muito, 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 né? E filmagens de shows também, que é algo que eu queria muito trabalhar com. Eu, pessoalmente, Alberto, mas acho que o Mango também, né? Porque tem todo o lance da emoção do ao vivo ali, dos cortes ao vivo, de você cortar câmera 1, câmera 2, câmera 3, estar em contato com os câmeras e etc. É uma área que a gente quer expandir muito, assim, nesse sentido. O Mango ele tem muitos caminhos, acho que ele não tem um caminho só. Assim, talvez em algum momento a gente passe a tipo, deixar de fazer algumas coisas que a gente faz hoje em dia para focar mais em outras, mas a gente não sabe o quê. A gente sabe que sempre vai estar ligado a trabalhar com música, a produzir música principalmente. Essa parte de produção musical é algo que a gente está, poxa, investindo muito pesado. A gente criou agora esse mini estúdio para ser o nosso carro-chefe. A gente fazer música com artistas de todos os cantos, entendeu? Tipo, chamar o Matheus Carrilho, chamar a Potiguara, chamar a Kelly Estácios. Cara, o Instagram vai derrubar a gente. Opa. Em segundos. Beleza, Obrigado. enfim, é isso. Vou estar sempre de olho, viu? Sempre Beleza, obrigadão pela oportunidade. Opa. Obrigadão pela oportunidade aí de explicar o que é o Mango, falar do Mango e é isso. Até a próxima. Valeu, abração. Valeu, abraço.